As paz, irmãos, nós vamos começar mais um culto onde nós podemos nos renovar no Senhor, renovar a nossa esperança sobre tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, sobre saber que não estamos sós, sobre Ele. Então, nós estamos começando e onde você estiver, gostaria de pedir que você fechasse seus olhos, curvasse as suas cabeças e falasse com Deus sobre tudo o que Ele tem feito em sua vida. Agradecesse a Ele por tudo, agradecesse porque nós infelizmente não somos gratos, ou felizmente, mas por sua maravilhosa graça Ele nos alcança, nos dá nova chance todos os dias de recomeçar, de fazer diferente. E por muitas vezes, todos os dias nós falhamos com Ele e falhamos conosco também. Então, feche seus olhos e ore a Deus. Pai Santo, Pai amado, Pai querido, queremos, Deus, te agradecer, Pai, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. E queremos te agradecer também, Deus, porque Tu és maravilhoso. O Senhor nos alcança todo dia com o Seu infinito amor, com o Seu infalível amor. Somos gratos, Jesus. Senhor, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha, ó Deus, abençoar este culto. Te pedir, Deus, que o Senhor fale, ó Pai, através dos louvores, através da dirigente, da palavra, que o Senhor, Deus, possa, Pai, nos ensinar, ó Pai, aquilo, Pai, que precisamos aprender, ó Deus. Não aquilo, Pai, que queremos ouvir de Ti, ó Pai. Não aquilo, Deus, que não provenha de Ti, Deus, mas que seja somente Tu, ó Pai, somente o Senhor falando nos nossos corações. Tira de nós, ó Pai, o nosso eu, ó Deus. Precisamos nos esvaziar de nós, para que o Senhor nos preencha, ó Pai, para que o Senhor cresça. É preciso que nós venhamos a diminuir a nossa humanidade, a nossa carnalidade, os nossos desejos, pois servir a Ti é questão de renúncia, Pai. Então, nos ensina a cada novo dia, ó Pai, ser mais parecido contigo. Nos ensina, Jesus, a ser como Tu és. Simples, humilde de coração. Nos ensina, Pai, pois o Senhor é Deus. O Senhor é maravilhoso. E em nome de Jesus, queremos te agradecer. Muito obrigado, Pai. Amém. Eu gostaria de compartilhar uma leitura bíblica com os irmãos. É um salmo bem conhecido, o último salmo da Bíblia, 150. Os irmãos podem me acompanhar. Salmos 150, abra a sua Bíblia. Amém. Aleluia. Diz o seguinte, Salmos número 150. Aleluia. Louvem a Deus no seu santuário. Louvem a Deus no seu firmamento. Obra de seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos. Louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta. Louvem-no com harpas e lírias.
Louvem-no com tamborinos e danças, louvem-no com instrumento de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. Amém. Podemos tirar por entendimento dessa leitura desses salmos é que nós devemos sempre louvar ao Senhor. Todo ser que respira, todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor com todas as suas forças. Esses dias eu tive uma experiência com Deus que eu fiz até uma brincadeira no meu WhatsApp, no status, que me arrumando, e eu estava lavando o cabelo, passando argila no rosto. Eu nunca faço isso, tá? E as pessoas me respondendo meus stories, todas eufóricas, porque lá eu postei uma foto, né, fazendo isso, e dizendo que estava me arrumando para ver uma pessoa bem especial. E as pessoas eufóricas respondendo, brincando, e eu me arrumando. Depois eu postei uma foto escovando os dentes, pedi para eles escovarem os dentes também, e muita gente rindo, né? E então eu cheguei para falar que não passava de uma brincadeira aquilo, para realmente a gente sempre dar o nosso melhor a Deus, com todo o nosso fôlego, todo o nosso ser, dar o nosso melhor a Ele sempre. Então, eu basicamente estava me arrumando todo para fazer um meu momento devocional e brincando com eles, para eles lembrarem que Deus é o nosso Criador e também que devemos sempre dar o nosso melhor a Ele. Deus, Ele habita no meio dos louvores, lá no Salmos 22, se eu não me engano, não é isso? E gostaria que os irmãos pudessem cantar comigo, que só a sua presença é o que necessitamos, é o melhor lugar que podemos estar, é com Ele, é nele, e é isso. Vamos louvar ao nosso Deus, pedir a ajuda do amigo Felipe aqui. Fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Se estiver, cante assim: Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti.
brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aqui recebe, Pai, a nossa adoração, os nossos louvores, faz presente, ó Pai. O Senhor é bem-vindo aqui nesse lugar, onde você estiver, diga que Ele é bem-vindo. Ele é bem-vindo aí na sua casa, Ele é bem-vindo no seu coração. Declare isso nesta noite. O Senhor é bem-vindo. Cante mais uma vez esse refrão só para te adorar. Só para te adorar e fazer teu nome e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Obrigado, meus irmãos. Graça e paz, queridos. Nós queremos também saudar a todos que nos acompanham pelas redes sociais. E nós estamos realmente aqui para louvar e exaltar o nome de Jesus. Nós já oramos, já lemos a sua palavra. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você nesta noite. Você está satisfeito com sua altura espiritual? Você está satisfeito com a sua estatura espiritual? Certamente que não, né? Nós estamos nessa jornada de santificação e a cada dia nós buscamos crescer mais um pouco na presença de Jesus, amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia agora em 2 Pedro e nós vamos ler o capítulo, 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 5. 1 Pedro, capítulo 2, de 1 a 5. Diz assim a palavra: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno.
e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Como nós precisamos deste leite espiritual, deste crescimento espiritual. E quando a gente tem um bebê, duas coisas marcam logo nas informações sobre aquela vida, aquela nova vida: o peso e a altura daquele bebê, né? O comprimento. E são, né, informações preciosas que acompanham por muito tempo, né, a vida daquela criança. E como é importante ver o crescimento dessa criança, né? Como ela vai desenvolvendo a percepção, como ela vai aguçando os reflexos. E quando, por acaso, não há crescimento, há uma preocupação, né? O crescimento depende de uma alimentação balanceada, de exercícios físicos, né? Também depende, com certeza, de questões hormonais, genéticas, né? Mas como é importante a questão de uma nutrição adequada, como é importante nos alimentarmos bem. E quando somos bebês, né? O alimento perfeito é o leite, né? O leite que não é adulterado, não é falsificado, é o leite que contém tudo o que nós precisamos. E como nós crescemos, né? Como nos fortalecemos. Pedro, quando coloca aqui essa palavra, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, ele não quer dizer que para sempre eu devo ser uma criança espiritual, na infância espiritual, mas é no sentido da novidade de vida, né? Do desejo ardente, não é? Que uma criança, um bebê tem em ser amamentado. Naquele momento ali, quem é mãe, né? Que eu sou mãe, já passei por essa experiência, é um momento incrível, não é? Parece que a vida toda daquele bebê está ali, e realmente está, em sua alimentação. É essa a palavra que Pedro passa para nós, como uma criança faminta, não é? E às vezes nem é fome, é aconchego, é desejo de estar perto da mãe, não é? Com a calma, tudo isso é proporcionado naquela alimentação. É dessa maneira que nós devemos buscar o nosso crescimento, com a palavra genuína. Você está crescendo espiritualmente? Você está se desenvolvendo espiritualmente, ou você está estagnado? Ou eu estou paralisada, estagnada nas minhas experiências com Deus? E quais são os alimentos, queridos, que nós temos que ter todos os dias em nossa vida para crescermos espiritualmente? Amém, exatamente, né? Leitura da palavra, oração, vida na presença do Senhor, realmente esboçando, refletindo tudo aquilo que está me alimentando, não é? A palavra que não é falsificada. Então, nesta noite, eu gostaria que você orasse nesse momento por você mesmo, por você mesma, que está nos acompanhando, quem sabe, em sua casa. E a pergunta que eu fiz há poucos instantes, eu repito: será que nós já estamos satisfeitos com a nossa altura, se tivesse como medir, não é? Com a nossa estatura espiritual? Nós somos desafiados a crescer, né? A desenvolver-nos espiritualmente segundo um padrão. Quem é o nosso padrão? Jesus Cristo, né? E nós, com os nossos limites, com as nossas dificuldades, estamos no caminho da santificação. Cada dia eu quero crescer mais, amém? Cada dia eu quero estar mais perto de Jesus. Cada dia eu quero me fortalecer mais na palavra. Oração e leitura da Bíblia são disciplinas espirituais. E olha, queridos, nós temos experimentado isso, amém? Cada vez que nós nos debruçamos para estudar a palavra, para ler a palavra, mais fome nós temos dessa palavra. Quanto mais você dedica momentos de oração, está aqui, né, irmão Sandro, que compartilhou conosco
há um tempo o seu testemunho de vida de oração. Cada dia mais você sente vontade de estar mais na presença de Jesus. Então, esse é o nosso alimento espiritual. E você, que ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, o que é que você está esperando? Todos nós somos desafiados a crescer na presença de Deus. Você e eu fomos criados para glorificar o nome de Jesus, para crescermos em sua presença. Experimente hoje mesmo este alimento, a Bíblia, a palavra de Deus, que hoje nós temos o privilégio de ter na internet, não é? Virtualmente, em todos os lugares, e a oração, que é falar com Deus. E este culto esperança, como o irmão Will começou muito bem o culto nesta noite, nós estamos aqui porque esperamos no Senhor. Ele é a nossa esperança. E nesse momento nós vamos orar. Nós recebemos há pouco um pedido especial de oração pela irmã, né, da nossa querida irmã Ania Fernanda, né, que está com a Covid, o filhinho dela, né, o esposo, a mãe do esposo também, né? Então vejam quantas pessoas numa mesma família, né? E outras pessoas que nós temos tomado conhecimento que estão enfrentando ainda essa enfermidade, que ainda está entre nós, né? Nós devemos continuar com os cuidados, né, não é, queridos? Fazendo a nossa parte, mas nós sabemos que o nosso Deus está conosco todo o tempo. Nós vamos interceder pela vida de Fernanda e de sua família. Vamos também continuar orando pelo nosso irmão Paulo, né, que ainda se encontra, né, sobre os cuidados médicos, pela sua filha Lígia, né, que está ali acompanhando, pelas eleições municipais, né? Nós temos aí grande desafio domingo, né, de elegermos, de escolhermos os nossos representantes aqui municipais, todo o Brasil, né? Que Deus esteja dando discernimento ao seu povo, para que com sabedoria possamos exercer esse direito, também esse dever, né? Nós vamos também continuar orando pelas famílias, né? Temos aí vários desafios, vários ataques contra a família. Hoje mesmo estava para ser votado, né, aquela questão da ideologia de gênero e tudo. Nós vamos continuar orando, buscando no Senhor a sua intervenção, né? Nós vamos orar nesse sentido, que o Senhor esteja abençoando as famílias, esteja protegendo o meu lar, o seu lar, que Deus tome conta das nossas crianças, né, dos casamentos, que Deus traga harmonia aos nossos lares. Também continuemos orando pelos líderes da nossa igreja, pelo pastor Gerson, pelo projeto Igreja Multiplicadora. Nós queremos continuar orando e também trabalhando. A liderança da igreja já está se reunindo, mesmo virtualmente, estudando, para então fazer, né, a expansão desse trabalho com toda a igreja. Ore mesmo por este projeto. Amém? Vamos orar neste momento? Vamos curvar as nossas cabeças e vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Deus. Senhor Deus bendito e amado, nós te pedimos, Deus querido e amado, nós te suplicamos a tua intervenção aqui em nosso meio. Nós queremos te dizer, Senhor, que tu és digno de todo louvor, toda a honra e toda a glória. E tu tens, ó Deus querido, livre acesso aos nossos corações. Tu nos sondas, tu nos conheces, Pai. Tu sabes as nossas necessidades. E neste momento, Deus, eu quero colocar na tua presença a vida de Fernanda, de seu esposo, seu filho, sua sogra, Senhor. Que o Senhor haja naquela família. Deus, tem misericórdia, traz sobre eles a cura, traz sobre eles o renovo, Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja, Senhor Deus, aplacando essa doença, Senhor, tirando do meio daquela família. Também estendemos esses pedidos a tantos quantos estão enfrentando tanto a Covid-19 como outras enfermidades. Visita, Senhor, os hospitais. Te pedimos ainda pelos profissionais na área de saúde. Abençoa, usa, Senhor, aquelas vidas como tu tens usado. Abençoa também o irmão Paulo, Senhor. Visita o teu servo. Visita todos os enfermos, Pai. Traz sobre eles a tua cura, o teu conforto. Abençoa, Deus bendito, as nossas famílias. Ó Deus, como nós precisamos do Senhor.
Tem misericórdia, Jesus, das nossas vidas, dos nossos lares. Traz sobre nós a tua paz, sempre a harmonia, Senhor. Sempre o amor esteja reinando em nosso meio. Que possamos exaltar o teu nome, ó Deus, começando em nossa casa. Nós queremos, Senhor Deus, realmente testemunhar em todo lugar, especialmente com os mais achegados, que tu és o nosso Deus, que é o Senhor que dirige as nossas vidas, é o Senhor que nos faz realmente triunfar, mesmo nos meios dos desafios. Ó Deus, abençoa também de uma maneira especial a votação, a eleição que teremos no domingo próximo. Ó Deus querido, todo o Brasil, ó Deus, que está imbuído nessa tarefa. Ó Deus bendito, dá-nos discernimento, ó Deus. E ó Deus bendito, tu já sabes aqueles que estarão representando, ó Deus, as cidades, que o Senhor tome em tuas mãos, dando, ó Deus, sabedoria, discernimento, livrando-os, ó Deus, de corrupção, livrando-os, ó Deus, de coisas fraudulentas, mas que sejam homens e mulheres que realmente exerçam com sabedoria aquilo que tu queres, ó Deus, para cada cidade. Ó Deus, é amor e misericórdia, continua conosco, recebe, Senhor, todo louvor e adoração que te prestamos nesta hora. Continua também abençoando a tua igreja aqui, a liderança desta igreja, o projeto Igreja Multiplicadora. Ó Deus, abençoa especialmente aqueles que têm se colocado à disposição para aprender, Deus, e repassar para a tua igreja o que é ser uma pessoa que faz discípulos, que anuncia a tua palavra. Vem, Espírito Santo de Deus, e usa-nos de acordo com a tua vontade. Abençoa, Senhor, cada vida que neste momento nos acompanha nas redes sociais. Abençoa esta vida que neste momento passa por algum problema, alguma dificuldade. Senhor, acalma este coração. Deus bendito e amado, transforma. E que essa pessoa que ainda não te conhece como Senhor e Salvador não perca tempo. E comece, ó Deus, essa grandiosa jornada, maravilhosa jornada na tua presença, de crescimento e de conhecimento dessa pessoa maravilhosa que é o teu Filho Jesus. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor está conosco. Fala a cada hora, Deus, a cada momento em nossas vidas, em nossos corações. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Glorificado seja o nome de Jesus. Ele ouve as nossas orações. Tenha certeza que o Senhor ouviu a sua voz. E nós devemos, queridos, continuar, não desistir desses alimentos espirituais. Leitura da Bíblia, oração, vida na vida, vida de Jesus em nossas vidas. A minha ação, a minha reação, tudo que eu fizer, tudo que eu colocar as mãos para fazer, tudo aquilo que Deus me colocar e oportunizar para realizar, eu possa demonstrar Jesus. Amém? Nós vamos nesse momento dedicar os nossos dízimos, ofertas ao Senhor. Nós convidamos os meninos para nos ajudarem aqui. Enquanto cantamos, né, nós vamos dedicar a Deus, neste momento, dízimos e ofertas, né, que serão utilizados para o engrandecimento do reino. Oi. Amém. Como já foi dito, momento de dedicação de vidas e bens. E onde você estiver, você pode
entregar o seu melhor a Deus, entregar a sua adoração, entregar a sua vida, entregar seus dízimos, suas ofertas. Se você que está em casa estiver também querendo entregar seu dízimo, você entre nas redes sociais da igreja e a igreja e os responsáveis, no caso, passará as informações. E os responsáveis lhe passarão a informação correta. Você que está aqui também no templo, vamos louvar ao Senhor, entregar nossas vidas, entregar tudo, porque tudo é dele, tudo é por ele, através dele, para ele são todas as coisas. Amém. Estou aqui mais uma vez para me render a ti, meu Senhor. Vim tomar a minha cruz, negar-me a mim mesmo, me entregar. Eu não busco o que tens, quero conhecer quem tu és, pois já decidi morrer para que o Senhor viva em mim. Eu entrego tudo pra seguir-te até o fim e não voltar atrás. Nunca mais o mundo vai mudar meu rumo. Estou indo para a cruz. Perco o que for preciso pra não me perder de ti. Estou aqui mais uma vez para me render a ti, meu Senhor. Vim tomar a minha cruz, negar-me a mim mesmo, me entregar. Eu não busco o que tem, quero conhecer quem tu és, pois já decidi morrer para que o Senhor viva em mim. Eu entrego tudo pra seguir-te até o fim e não voltar atrás. Nunca mais o mundo vai mudar meu rumo. Eu entrego tudo pra te seguir até o fim, não olhar pra trás. Nunca mais cante isso, vai mudar seu rumo. Estou indo para
cruz. Perco o que for preciso pra não me perder de ti. Santo Deus, nós engrandecemos o Teu nome nessa noite, Pai, entregando de todo o nosso coração as nossas vidas, o que temos, o que somos, Pai, porque o Senhor um dia fez isso por nós, e hoje nós estamos aqui, Deus, felizes e esperançosos, Pai, porque o Senhor tem preparado coisas que não penetrou o coração do homem, coisas que são insondáveis para cada um de nós. O Senhor preparou, porque nós Te amamos através do amor que foi derramado em Cristo Jesus ali na cruz, Pai. Que o mundo não possa realmente mudar o nosso rumo, não possa tomar o Teu lugar, roubar o Teu trono. Que nada nessa vida, Senhor Jesus, possa ser superior ao Senhor, porque de fato não é, mas que nós não venhamos a considerar nada melhor nem maior do que o Senhor. Que possamos sondar os nossos corações, Pai, e todos os dias refletir se isso de fato é uma realidade, se o Senhor é o nosso bem mais precioso, Pai, e se nós estamos entregando realmente tudo nas Tuas mãos. Que possamos confiar plenamente no Senhor, que o Senhor possa nos dar a vitória, porque ela já está garantida, mas que possamos viver essa vitória, mesmo em lutas, que possamos ver pelos olhos da fé, que o Senhor já conquistou tudo por nós, que possamos com entusiasmo, com fervor, com alegria, partilhar daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor faz. Que essas ofertas aqui entregues, Pai, possam contribuir para o avanço do Teu reino, Senhor. Que os corações depositados também neste momento, que possam ser úteis na Tua obra, e que o Senhor possa em breve, e eu creio que agora, colocar algo em seu coração para que não fique só em palavras, mas que haja em favor do Senhor, que haja em favor do Teu reino, Pai. Que seja não só de palavras, mas de coração, de atitude, tudo que nós entregamos ao Senhor nessa noite. Nós Te amamos, Pai, muito obrigado, porque o Senhor está conosco. Amém. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos declarar que o nosso coração anseia pela presença de Deus. Amém? Você está feliz? Amém. Aleluia, Senhor. Tu és a água da vida, Tu és o rio de vida, Senhor. Nós queremos beber do Senhor, nós queremos mergulhar em Tuas águas, Pai, em nome de Jesus. Da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar.
Deus, faça chover, peça, faz chover, mais da tua presença, Senhor, faz chover, faz chover. Vamos declarar mais uma vez? Assim como a coça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu, faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração, vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Vai chover. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos continuar nessa intercessão constante de clamar pelo nome de Jesus, pela sua presença, né? Amém? Amém, glória a Deus, irmãos. Maravilha, né, estar na presença de Deus. Eu adoro adorar a Deus. Nós amamos isso. E quando nós falamos isso, eu acredito que seja de todo o coração quando você fala isso, né? Nosso Deus é muito bom, Ele é muito maravilhoso. Eu, sempre quando de uns tempos para cá, eu me questiono, sempre me pergunto se o que eu tenho feito e o que eu tenho falado, não só para a igreja, mas para os meus familiares, para os meus amigos, aquilo que eu tenho vivido, de fato isso tem feito sentido, é real. Eu pergunto para mim mesmo, é real, Deus? Tem significado? É importante o que eu estou fazendo? Ou é da boca para fora? Ou é porque eu estou indo na onda, estou indo de carona com as pessoas? Eu sempre me pergunto assim. E, inclusive, nesse ambiente mesmo aqui de litúrgico, um ambiente onde nós estamos com o intuito de adorar a Deus, nós estamos numa igreja, uma instituição religiosa, e a gente, ao longo do tempo, vem sempre praticando algumas coisas, falando a mesma coisa. E isso não é ruim, mas o ser humano, ele tem uma coisa dentro de si que se acostuma muito fácil e que ele vai para aquele estado de inércia, de mornidão, de paralisia, e isso é comum, isso é normal acontecer
Na verdade, não é normal, mas é comum acontecer. E eu até comentei ontem na liderança, que foi uma carta que Jesus escreveu para a sua igreja, em Éfeso. Ele falou: tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. Sabe, vocês não têm mais, Jesus está falando isso para eles, vocês não têm mais aquela paixão, vocês não estão sentindo mais aquele ardor. E tem muitas canções recentes, né, que falam muito do fogo de Deus, deixa queimar e tudo mais. E há muitas críticas na internet quanto a isso, mas eu não ligo para essas críticas. E a gente vê que o fogo de Deus, no Novo Testamento, ele fala lá que assim como o fogo refina o ouro, as provações, né, as circunstâncias da vida acontecem para que nós sejamos forjados e fiquemos tão puro quanto o ouro, limpos, né, brilhando como o ouro. E o fogo de Deus, a gente pensar, se a gente estivesse pegando fogo, imagina você pegando fogo, irmão, você não ia ficar quieto, você não ia ficar parado. Então é essa sensação do primeiro amor. Quando eu não sei, vocês também que estão nos assistindo pelas redes sociais, mas eu estou com um público aqui de pessoas mais maduras, bem vividas, experientes, e com certeza já passaram por um relacionamento, ou vivem ainda o casamento, mas lembra lá naquela paquera, e a gente se mobilizava, a gente pegava aquele ônibus lotado, né? A gente não tinha hora para dormir, a gente acordava em qualquer tempo, se a pessoa ligasse, a gente estava disponível, se precisava de alguma ajuda, a gente estava lá. E é da mesma forma que Deus espera que nós estejamos diante da sua presença. E foi assim que os discípulos viveram, uma paixão incontrolável, irmão. Tanto que é um texto que eu gosto tanto, que ele fala assim, diante dos fariseus, diante dos mestres da lei, que queriam matar os discípulos, porque eles estavam curando em nome de Jesus, e eles começam a ameaçar, e começam a pegar o chicote para dar chicotada nos discípulos, e os discípulos falam assim: olha, pode vir, mas eu não vou parar de falar, eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. E o Evangelho é justamente essa boa notícia, em que Cristo, né, pagou o alto preço por nós, e não só nos deu o passaporte da salvação, mas Ele nos deu o direito de viver de novo, de ter uma nova vida, novas perspectivas, novos projetos, uma nova forma de pensar. Foi o que Jesus fez por nós. Então, é tão entusiasmante que a gente não se controla, a gente quer falar, a gente quer propagar, mas às vezes as armas do diabo são muito sutis. E como a própria palavra diz, o caminho da salvação é estreito, a porta é estreita, que conduz à salvação. Então você vê que a salvação é em Cristo, mas permanecer no caminho que é Jesus não é fácil. É uma porta estreita que nós temos que entrar, é uma renúncia, como o Will falou. É dizer não a muitas coisas e dizer sim também a outras coisas, porque Jesus coloca em nossas mãos desafios. Aqueles homens, os discípulos, quando estavam andando, pregando o Evangelho, era desafio em cima de desafio. Mas aquilo que não era possível para o homem, era possível para Deus. E o que Deus fazia, os milagres, era em cima de atos de ousadia, atos de fé. E a gente sabe que a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas é a convicção daquilo que se espera. Eu creio que o milagre vai acontecer. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai renovar os laços da minha família. Eu creio que o Senhor irá resgatar os meus filhos das drogas. Eu creio que o Senhor trará o meu filho de volta para os teus braços. Eu creio que o Senhor acabará, aniquilará com as intrigas da minha família. Eu creio que o Senhor fará um milagre neste bairro. Eu creio que a minha família será salva. Eu creio que o Brasil será limpo da corrupção. Irmãos, é pela fé. E a gente não fala à toa, a gente fala com essa convicção.
com essa imaginação de isso sendo realizado. Amém? Então, quando você falar que Deus é bom, quando você falar que Deus é maravilhoso, quando você fala assim, Deus, eu vim te adorar, que seja de todo o coração. E você já pensa assim, será que eu estou falando isso de todo o coração? Ah, é de todo o coração, Senhor. Tira os pensamentos contrários, tira os empecilhos que me fazem te adorar. E você começa a entrar no Santo dos Santos, onde a fumaça, como a canção diz, te esconde e só os olhos de Deus te veem. Onde você não precisa ser reconhecido por ninguém, apenas por Ele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Domingo eu comecei a falar algo sobre Jeremias no momento de dedicação de vidas e bens. E sempre a gente fica assim com um gostinho de quero mais, de falar, de compartilhar. A gente sempre fica com a sensação que não falou tudo. E para você que estava aqui, ótimo, porque você vai ser renovado com essa palavra. E para você que não estava, você vai ser abençoado por essa palavra e agora de forma mais completa. Eu creio que Deus vai fazer algo nessa noite, em mim e em nós. Ele já começou a fazer, eu creio nisso. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Jeremias, no capítulo 17. Jeremias capítulo 17, me desculpe, irmãos, é capítulo 15. Versículos 5. Irmão, eu tô mal de localização hoje. É 17 mesmo. Jeremias 17, versículo 5. Amém? Todos estão acordados? Amém, vamos lá. Então diz assim a palavra do Senhor, até o versículo... Vamos ler só até o versículo 6. E diz assim: assim diz o Senhor, maldito é aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. Porque as suas folhas permanecem verdes, porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Amém? Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de ter a Tua palavra revelada entre nós, onde nós podemos extrair a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor nos ensine nessa noite, que o Senhor fale fortemente aos nossos corações e nos conceda a graça e misericórdia para trilhar um caminho de semelhança ao que o Senhor propôs para que nós fôssemos. É isso que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, primeiro a palavra que choca é essa palavra, maldito, nesse versículo. Maldito é aquele que confia no ser humano. E a gente pensa, o que é que Deus está falando? Significa que eu não posso confiar nas pessoas, significa que eu não posso confiar nos meus semelhantes. O que Deus está falando aqui, irmãos, é quando nós depositamos as nossas esperanças em pessoas. E quando é pessoas, não significa que são somente outras pessoas, mas quando você deposita a esperança, inclusive, em você mesmo. E maldito significa que é aquele que produz o mal. É uma consequência, a maldição é uma consequência
de uma conduta errada, de um plantio errado. Então você não é maldito porque você simplesmente é. Você se torna maldito por aquilo que você faz, pela forma como você vive, pelo caminho que você segue. Então, se nós confiamos apenas no ser humano e colocamos a nossa esperança na força dos nossos braços, inclusive o apóstolo Paulo fala isso no Novo Testamento, que se nós depositarmos as nossas esperanças apenas neste mundo, naquilo que vemos, naquilo que tocamos, nós seremos os mais miseráveis homens desta terra. Então, o que Deus também está falando para nós é que a nossa confiança deve estar no Senhor, porque Ele é o rochedo indestrutível. Ele não se acomoda ou se molda aquilo que a gente faz. Ele é, e ponto final. Por isso que ele diz, Ele é o grande eu sou. Com Ele não tem sombras de variações. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Então, o que isso quer dizer para a gente? Que nós devemos depositar as nossas esperanças no Senhor. E há uma consequência se nós não fizermos isso. E a consequência é exatamente o que o povo de Israel teve que passar e que nós, hoje, qualquer ser humano precisa passar, que é o deserto. Porque ele diz aqui, quem confia no ser humano, quem faz da carne mortal o seu braço, o seu coração se desvia do Senhor. Ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Então, ele será como um arbusto no deserto. Então, aquele que não confia no Senhor, ele vai estar em um lugar, e não um lugar físico, mas em uma circunstância de vida árida, seca, improdutiva, sem vida e solitária. O que é que um arbusto faz no meio de um deserto? Não tem pessoas para repousar lá em sua sombra, não tem pessoas para desfrutar do seu fruto, ele só vai queimar no deserto, solitariamente. E é exatamente isso que acontece conosco. A gente está cansado de ver e de falar muitas vezes pessoas que têm rios de dinheiro, a conta bancária é gigantesca, mas às vezes muitas pessoas, muitas delas estão vazias, solitárias, porque confiam na força dos seus braços, confiam em suas riquezas, confiam nos seus bens e não em Deus. E Deus está nos ensinando, meu filho, você precisa confiar em mim. Você precisa depositar sua esperança em mim. Então o povo de Israel, eles poderiam pular a etapa do deserto. Se eles fossem obedientes ao Senhor. Então eles se rebelaram contra Deus. Eles se tornaram autossuficientes, ou seja, eles se bastam e foram desobedientes, não cumpriram aquilo que Deus pediu para que eles cumprissem. Isso faz sentido que lá em Abacuque, ou é Jeremias, eu não lembro qual é exatamente o texto, mas que fala assim, Deus, Ele não quer apenas sacrifícios, mas Ele quer um coração que obedeça. Muito mais tem prazer em Deus em um coração obediente do que um coração que fique fazendo sacrifícios. E aí a gente vai para o Novo Testamento, Jesus fala a mesma coisa, não adianta vocês me adorarem com os lábios, se os seus corações estão distantes de mim. Não adianta mais a gente ficar nessa superfície com o Senhor, precisamos mergulhar em suas águas. Precisamos de fato experimentar quem Ele é. Então essa rebeldia contra Deus e o engrandecimento do ser humano, da pessoa humana, fez com que Deus os levasse para o deserto, não apenas como uma forma de punição, mas também com o intuito de que eles aprendessem a confiar em Deus, para que eles aprendessem a depender de Deus.
E também contextualizando lá com o Novo Testamento mais uma vez, Paulo ele fala a mesma coisa, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E antes um pouquinho ele fala, posso passar por abundância, por escassez, por fome, por riqueza, mas estou contente em qualquer dessas circunstâncias, em qualquer situação dessa eu estou feliz, porque eu tenho o pão da vida, eu tenho a água da vida eterna que é Jesus Cristo. Ele me basta, a graça dele é suficiente para mim. Então, o que Jesus queria mostrar, o que Deus queria mostrar para o povo de Israel era, meu filho, meus filhos, minha filha, vocês precisam aprender a depender de mim. E depender de mim significa que muitas vezes você vai ter que agir depois do meu comando. Significa que você vai ter que controlar os seus impulsos quando a ira vir. Significa que você vai ter que tolerar algumas coisas acontecerem ao seu redor. Significa que você vai ter que ter paciência. Significa que você vai ter que esperar o meu tempo e não o seu. Então, depender de Deus é exatamente esse estado onde nós vislumbramos o cuidado de Deus literal, total da nossa vida. Onde só há espaço para Ele em nós. Então, esse deserto foi necessário. E Jesus também passou por um deserto. E Ele fez questão de passar. E aí as pessoas falam, mas Jesus era Deus. Ele era Deus, mas era 100% humano também. E Ele mostrou que Ele subiu ao monte para jejuar. E naquele monte, o diabo foi lá tentar Ele. Perguntou se Ele queria o pão, porque Ele estava em jejum, Ele estava consagrado, em um momento de consagração para o Senhor. E o Senhor responde, olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele fala, olha, eu te dou todas essas riquezas. E Jesus sempre rebatendo com a palavra, munido da palavra, e não se deixou ser levado pela tentação. Ele não se deixou ser persuadido pelas artimanhas de Satanás. Justamente por aquilo que a irmã Kleber falou quando ela leu o texto. Porque o alimento de Jesus, mesmo Ele sendo Deus, era o alimento da Bíblia, era o alimento da palavra de Deus, ele se alimentava dessa comunhão com Deus, mesmo Ele sendo Deus, irmãos. Vocês entendem isso? Imagina para nós, seres mortais, imagina para nós, seres que ainda vivem errando, se desviando, acertando ali, errando acolá. Imagina para nós precisamos ardentemente desejar essa palavra como uma criança deseja o leite materno. Essa palavra nos alimenta, essa palavra nos ensina. A Bíblia fala que ela é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus, ela tanto mostra quem nós somos, como nós estamos e qual caminho nós vamos trilhar. Ela aponta para a verdade em nossas vidas, ela aponta para aquilo que é bom, perfeito, agradável. Irmãos, e nem tudo que é bom é gostoso. Você já percebeu isso? Nem tudo que é bom é gostoso, mas é necessário. Você gosta de comer salada todos os dias? Você gosta de ter uma alimentação super regrada, deixar de comer... Não, estou falando só salada, viu, Claudinha? Eu sei que você gosta de comer salada e outras coisas, mas só salada. Mas imagina, você se submeter a uma dieta bem rígida e você estava acostumado a comer só fast food, aquela carne bem gordurosa, hein, Sandro? Aquele churrasco todos os dias, aquele cuscuz bem reforçado todos os dias... Muito gostoso, delicioso, irmãos. A gente come, e infelizmente o crente come demais. Cuidado com a gula, viu, irmão, que é pecado também. Mas olha, é muito gostoso, é delicioso. Feijão com farinha, né, irmã? Mas é o seguinte, chega um momento que aquilo que é gostoso se torna destrutivo para nós. E aí a gente, às vezes... o que é bom, o que é saudável, o que vai nos proporcionar longevidade, mobilidade, né? A gente às vezes só presta atenção
no que é bom quando a gente está lá no hospital, quando a gente está com as nossas taxas altas, quando a gente vai, eita, não consigo, eita, todo quebrado, né? Infelizmente. Mas o que é bom custa, irmãos. O que é bom tem valor. O que é bom custa. Então, mesma coisa é o Senhor. Ele é bom, perfeito e agradável. E nem sempre o que é bom vai te tornar, vai ser prazeroso para você de início. Mas, em breve, quando você desfrutar dos resultados, quando você vê que aquilo ali está te proporcionando algo que você nunca viu, que o olho não viu, eu gosto muito desse versículo, eu sempre falo, né? Olho não viu, nem ouvido ouviu, é o que Deus tem preparado para você. Mas para isso, você precisa se submeter à sua vontade, confiar nele. E confiar é você anular o seu eu e falar, Deus governa, toma as minhas decisões, Senhor. E olha, gente, maldito é o homem que confia no homem. E muitas pessoas estão sendo afetadas não só pelo mal de confiar nas pessoas, mas o mal de confiar nas suas próprias decisões. Antes mesmo de agir, irmãos, de falar qualquer coisa, ore ao Senhor. Principalmente em um momento de desgaste, em um momento de conflito, refreie a sua língua, consulte primeiro a Deus. E tem gente que está adoecendo por causa disso, porque não consegue controlar os seus impulsos, porque quer agir, e às vezes a ação dessa pessoa é totalmente contrária aos propósitos de Deus, e traz um mal, se torna maléfico, então, consequentemente, essa pessoa se torna uma maldita. Ela é dito como mal, uma pessoa mal, porque ela faz o quê? Coisas ruins a ela mesma e às pessoas, pagando o mal com o mal. Olha, irmãos, eu passei por uma situação recentemente, eu não vou entrar em detalhes, mas foi uma situação um pouquinho desgastante com uma pessoa, e eu já estava ficando estressado, e eu já estava quase chutando o pau da barraca, assim. Aí eu cheguei e falei assim, eu lembrei daquele versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o propósito daqueles que foram chamados pelo Senhor, para serem conformes à imagem do seu Filho. E eu sempre preguei sobre isso, e sempre falei isso, e aí eu me vi naquele momento, eu falei assim, meu Deus, essa situação não está acontecendo para que eu me ire, essa situação não está acontecendo para que eu me revolte, para que eu fique transtornado, para que eu saia de si, saia do eixo. Essa situação está acontecendo, Senhor, para que a imagem do Teu Filho seja resplandecida em mim. Foi assim que eu pensei, irmãos. E aí tudo mudou. Eu estava doido para fazer alguma coisa contrária àquela pessoa de mal, estava a fim de fazer o mal, e eu vou fazer o bem. Eu vou fazer algo surpreendente, que ela nem vai imaginar que eu vou fazer isso por ela. E foi assim que eu fiz. Fiz algo surpreendente. E pronto, acabou. Eu falei, olha, meu amigo, ó, esquece isso aí. Tudo bem, você está com a razão. Que Deus te abençoe. Toma isso aqui. Pronto. E o nome de Jesus foi glorificado. Porque nós não podemos nos deixar levar por essas circunstâncias, por esses problemas. Quando Deus fala assim, olha, no mundo você terá aflição e você tem que ter bom ânimo, né? Porque Ele já venceu, a vitória já está garantida, é justamente por isso, irmãos, não é porque você vai conquistar algo lá na frente, não, mas sabe, o mal que esse sentimento deprimido e de ganância e de raiva, o maior mal que faz é em você mesmo. Eu não estou falando para que a gente seja abestalhado, não é isso, não é que a gente seja passivo a todas as coisas, mas antes de falar, fala com o grande poderoso, com o todo poderoso. A Bíblia fala, está ansioso? Não ande ansioso por coisa alguma. Antes de ficar ansioso, de ficar preocupado, entregue as suas petições a Deus, porque a paz que excede todo entendimento vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então, quando a situação ficar descontrolada, meu irmão, faz o teste. Eu falei recentemente para uma pessoa que estava passando por uma situação difícil. Eu falei assim, olha,
lembrei daquela música que a gente canta aqui às vezes, eu falei, ó, as nossas armas são louvor e gratidão. Então, quando começar a passar por um momento de angústia, vai louvar? Experimenta fazer isso. Eu queria fazer um convite a você. Experimenta. Experimenta. Experimenta, só experimenta. E aí você vai ver o resultado. E olha, irmãos, olha, como é interessante. Eu falei do povo de Israel, a desobediência do povo de Israel, por isso que eles passaram pelo deserto para aprender a depender de Deus, a confiar em Deus. E Jesus faz a mesma coisa com seus discípulos. Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro, aí Pedro, claro, Senhor, eu te amo. Aí pergunta mais uma vez, Pedro, você me ama? Aí Pedro, claro, Senhor. Pedro, você me ama mesmo? Claro, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. E uma coisa interessante é que quando Jesus faz lá, nos determina para os discípulos pregar a toda criatura, né, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele fala, ensinando-os a guardar. Eu sempre gosto dessa palavrinha no final, ensinando-os a guardar, porque a gente só guarda no nosso coração aquilo que é precioso, e Jesus é o nosso bem mais precioso. E quando Jesus fala para Pedro, Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, significa que Pedro precisa ensinar as pessoas a guardar. E quando a gente olha lá, olha, aquele que verdadeiramente me ama é aquele que obedece os meus mandamentos. Veja só como tudo está conectado, irmãos. O amor é condicionado à obediência. Então, a nossa maior prova de amor é a obediência. Quando o amor só de palavras não vale, a gente está cansado de falar isso. Mas Jesus fala isso para Pedro. Pedro, você me ama? Aí Pedro, eu te amo, Senhor. E logo em seguida negou a Cristo. Mas depois Jesus é tão bom que Ele nos dá outras oportunidades. E aí, eu estava assistindo um filme essa semana que mostra de que um rei, que não é de fato um rei, é um bastardo, né? É um filho bastardo que sobe ao trono e as pessoas criticam, tentam derrubar ele, manipulam tanta coisa, mas enfim, ele consegue chegar até as vitórias que ele precisava alcançar. Mas tem uma parte que o povo que ele reinava começa a pedir para ele adorar outros deuses, e esses deuses eles têm tanta sede de morte que começa a pedir para que se sacrifique as crianças, as pessoas, e aí ele se defronta um pouquinho mais à frente com as pessoas que criam em um único Deus. E é interessante que ele fala assim, olha, eu quero conhecer esse Deus, esse rei fala, né? Eu quero conhecer esse Deus. E aí a autoridade daquele tempo lá fala assim, olha, você quer conhecer a Deus? Então começa a fazer uma coisa. Tá vendo essa água? Eu quero que você relate todos os seus pecados, do início ao fim. E ele começa a falar dos pecados, e a pessoa não fala nada. Toda vez que ele vai falando um pecado, ele vai colocando um óleo dentro da água, e aquela água vai ficando densa e vai ficando escura, simbolizando que a água que é pura está sendo contaminada pelo pecado. E ele vai falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu matei, eu fui corrupto, enfim, aí falou muitas coisas. E enquanto ele está falando, irmãos, vem um choro nele, os olhos deles se constrangem tanto diante daquilo, só apenas de confessar a natureza pecaminosa, a carnalidade dele, a ganância dele, e ele começa a ter um choro ali compulsivo, e aí ele fala assim, olha, você aceita esse Deus em sua vida? Aí ele fala, aceito. E aí o cara coloca o fogo em cima do óleo, o óleo desaparece e a água fica pura de novo. E é exatamente isso que acontece conosco. Jesus, ele nos purifica de todo o pecado, mas para isso, nós precisamos passar por esse processo de metanoia, e é reconhecer que você é esse deserto,
é esse arbusto no meio do deserto que precisa ser saciado pelo rio da vida. E não basta só reconhecer, esse reconhecimento, ele te constrange tanto, mas ele não te constrange no intuito de te fazer mal, é no intuito de você reconhecer a necessidade de Deus na sua vida. Então, enquanto o deserto físico foi representado na Bíblia como uma realidade, os nossos corações também, muitas vezes está como uma terra seca, árida, improdutiva, sem vida, porque não está bebendo da água, não está desfrutando da chuva de Deus. E o que é que está acontecendo? É que não basta só a gente cantar assim como a corça precisa da água, porque a gente não quer ficar como terra seca, a gente quer sentir a necessidade da terra seca, mas nós queremos ser a terra frondosa, a terra fértil, a terra que é boa para se plantar, que gera frutos, que gera vida. Amém? Glória a Deus. Que possamos ser obedientes ao Senhor e que não sejamos como esse arbusto no meio do deserto, que até dá os seus frutos, que até tem as suas folhas, mas não tem utilidade nenhuma, porque está sozinho, andando pelas forças dos seus braços. E por isso que o Senhor fala, não é por força nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quando Paulo ele vai pregar, ele fala assim, olha meus irmãos, eu não usei da minha pregação artifícios, né, de argumentos, eu não usei de linguagem de persuasão, porque eu poderia fazer isso, porque eu tenho um bom intelecto, um bom conhecimento, mas eu usei, foi o poder do Espírito Santo, é o poder de Deus. Então, irmãos, se você quer ser um instrumento, um vaso de alabastro nas mãos do Senhor, um vaso precioso nas mãos do Senhor, que é esse vaso que está transbordando, ser uma pessoa que está queimando por Jesus, que não fica quieta pelo fato de é tão bom, é tão maravilhoso, de verdade, que você compartilha, que você anuncia, que você propaga. E é assim que a gente faz com as boas notícias, a gente não se contém. Que Jesus seja a notícia mais atual das nossas vidas, que seja o assunto mais falado dos nossos dias. Amém? Só para terminar, vamos fazer rapidamente uma associação aqui a Provérbios, no capítulo 3. Provérbios capítulo 3. No versículo 5 e 7. 5 ao 7, ele fala, confie no Senhor de todo o seu coração. Diz aí para a pessoa do seu lado, de todo o seu coração. Confie no Senhor. E não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Aí vamos pular para o 11. Ele diz, meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. Então, irmãos, muitas vezes nós não confiamos, nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento, nós nos tornamos sábios aos nossos próprios olhos e queremos governar o rumo das nossas vidas. E aí Deus, tão misericordioso, irmãos, por isso que Ele é o nosso pastor, porque Ele estende o cajado e nos resgata. Ele é o Deus que nos redime do pecado, Ele é o Deus que nos liberta. Significa que nós estávamos num cativeiro e muitos de nós ainda estamos presos, condicionados a muita coisa. E Jesus está agora abrindo um caminho no deserto para te resgatar, para mostrar que Ele é Deus, para mostrar o quanto você depende dEle. E Ele está te disciplinando, te ensinando, porque o cajado, quando puxa a ovelha, pode ser que não seja tão agradável,
mas é por amor, é porque Ele te quer ver no caminho bom. Ele não quer ver você se deliciando com coisas que vai te destruir, que está destruindo a sua família, que está destruindo as pessoas que estão do seu lado. Ele quer te ver no caminho agradável, no perfeito. Então, aceite a repreensão de Deus. Uma vez eu preguei para os jovens, e eu falei assim, que nossas orações devam ser assim: Deus, que o Senhor me castigue, que o Senhor me ensine, porque Deus, Ele não castiga a quem Ele não ama, Ele castiga, Ele repreende, Ele exorta aquele que Ele ama. Olha o que o versículo fala: um pai repreende o filho a quem quer bem, e o Senhor repreende a quem ama. Então nós devemos ter esse anseio pela repreensão de Deus, porque, irmãos, nossa tendência é o desvio. O tempo todo a Bíblia fala: não se desvie para a direita nem para a esquerda, permaneça no caminho, porque assim será bendito, porque assim será bem sucedido. E agora vamos ver, maldito é aquele que confia no homem, que confia nas suas próprias forças. Agora vamos ver quem é que confia em Deus, qual é a consequência. Vamos ver, Jeremias ainda, 17. No versículo 7. Agora, aquele que confia no Senhor, olha só, bendito é aquele que está no bom caminho, na boa conduta, produzindo aquilo que é bom. Bendito é aquele que confia no Senhor, cuja sua esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Que interessante isso, irmãos. Não tem medo. Sabe por quê? Porque Deus é amor, e o amor lança fora todo medo. Quem está em Cristo não tem medo de nada. Quem está em Cristo enfrenta as circunstâncias. Quem está em Cristo enfrenta as perseguições. Quem está em Cristo enfrenta as blasfêmias. Quem está em Cristo não teme, não confia nas forças dos seus braços. Eu poderia estar aqui me tremendo, irmãos, de estar falando para vocês. Por mais que eu esteja no louvor falando, mas é um desafio falar para a igreja sempre. Eu poderia muitas vezes dizer não no meu trabalho, quando surgisse um desafio, porque eu olho para mim, eu não enxergo competência, mas eu falo assim: mas olha, quem me governa é o Senhor, quem é o meu Deus é o Senhor, o Jeová Rafá. Amém? Davi, ele tinha estatura para vencer aquele gigante. Davi tinha condição para vencer aquele gigante, tinha força, tinha inteligência, tinha experiência de guerra? Não tinha, mas ele falou: quem é esse filisteu para desafiar o povo do Senhor? Quando você entra nas guerras com as armaduras de Deus, revestidos de Deus, meu irmão, ninguém te para, porque nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá. Todas as coisas estão cooperando, porque se Ele é por nós, ninguém será contra nós. Podem até tentar, mas não vai nos parar, não vai nos vencer. Então nós seremos como a árvore e não receamos quando vem o calor, quando vem os tempos difíceis, porque as suas folhas vão continuar verdes. Vai ser surpreendente, por isso que é a paz que excede todo entendimento. Enquanto está tudo um caos, tudo sendo destruído, você está prosperando. Mesmo quando parece que está tudo dando errado, está dando fruto, está funcionando, está cumprindo o propósito de Deus. As folhas vão continuar verdinhas, mesmo no calor. E no ano da seca, não se perturba, não tem perturbação, é a paz, continua tranquilo. E nem deixa de dar o seu fruto. Amém, queridos? Que Deus aplique essa palavra nos nossos corações. Que nós possamos testemunhar daquilo que o Senhor é. Que possamos, com muito entusiasmo, propagar os seus bons feitos em nossas vidas. Que possamos ser essa árvore frondosa, essa terra fértil. Amém, queridos? Vamos ficar de pé mais uma vez e vamos falar com Deus.
Que nós saiamos daqui confiando mais ainda no Senhor. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Coloque a sua esperança no Senhor. Que essa seja a sua oração agora. Feche seus olhos e comece a apresentar diante de Deus os seus dilemas. O que tem muitas vezes tentado tirar a tua paz. Pergunte a si mesmo, Senhor, será que eu estou sendo a terra que anseia pela chuva? Se não está, não se preocupe, irmãos, porque Deus, Ele abre o caminho no deserto. Esse caminho não é aberto por nós, é por Ele. Ele que faz. Só é abaixarmos as nossas armas, só é tirar a nossa altivez, nosso senso de autossuficiência, de prepotência e falar assim: Deus, eu não sou nada sem o Senhor. Sem Ti, nada eu posso fazer. Eu posso ter isso, eu posso ter inteligência, eu posso ser uma pessoa desenrolada, Senhor, comunicativa, mas a minha esperança está no Senhor. Eu sei que todos os passos que eu der, é o Senhor que direciona. É do Senhor que vem a resposta, Senhor. Por mais que nós façamos os nossos planos, é do Senhor que vem a resposta. Oh, Senhor, Tu és tão maravilhoso, Pai. Ah, Deus, Tu és tremendo, Senhor. Nós Te amamos. Obrigado, porque por onde esse rio passa, tudo se transforma. Por onde esse rio passa, aquilo que era seco, sem vida, se torna frutífero, se torna agradável, se torna útil. E nós queremos, Pai, permitir. Quem somos nós para permitir, Deus? Mas o Senhor não é invasivo, o Senhor nos dá o direito de escolher os nossos caminhos, e nós queremos nos submeter à Tua vontade, Senhor. Humildemente falar: Deus, nós queremos andar no Teu caminho. Nós Te damos, Pai, total direito, total abertura para o Senhor fazer o que bem o Senhor quiser em nossas vidas. Que nós não venhamos a temer o calor, que nós não venhamos temer as circunstâncias, as dificuldades, as limitações, porque maior é aquele que está em nós. Porque aquele que começou a boa obra em nós é fiel para cumprir, Senhor Jesus. Por favor, Deus, nós Te pedimos que toda mornidão, que toda frieza, que todo espírito de comodidade, Deus, seja repreendido, seja aniquilado de nós. Que a paixão pelos Teus átrios possa queimar novamente em nosso coração, Senhor. Que nós tenhamos a ousadia, Pai, de pregar o Evangelho de Jesus de forma intencional a todos, não por obrigação, Senhor, mas porque o Senhor é a nossa melhor notícia, Pai, porque o Senhor é o melhor que há nessa vida, porque o Senhor fez algo incomparável, um ato de amor que não pode ser medido, Senhor. O Senhor nos amou quando ainda éramos pecadores, e através do Teu sangue o Senhor nos olha como pessoas justas, o Senhor nos olha como pessoas dignas, e nós sabemos que não somos, mas em Ti nós nos tornamos isso, Senhor. Como pode o Senhor me amar tanto, sabendo que nós nos desviamos, sabendo que nós muitas vezes nos afastamos, sabendo que muitas vezes, Deus, sabendo que muitas vezes nós erramos, Senhor, mesmo assim o Senhor insiste em nos amar, Pai. Mesmo assim o Senhor insiste em nos resgatar, em nos trazer de volta para a vida, em nos tornar instrumentos em Tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque não é o tempo que nos para, não é o tempo, Senhor Jesus, que esfria as nossas vidas, mas o Senhor é tão grande, tão misericordioso, que renova-se em nossas vidas, Pai. Obrigado, Deus, obrigado, nós só temos que agradecer ao Senhor. Fica conosco, Jesus, leva-nos para nossas casas em paz, que as pessoas que estão acompanhando essa live possam ser edificadas, que elas possam retomar o caminho e a verdade e a vida,
que o Senhor possa nos inundar com a tua chuva, nos colocar em um lugar onde nós não tocamos mais no chão, Pai, mas que nós tenhamos total submersão às tuas águas, que o Senhor nos conduza para onde o Senhor quiser nos levar, Senhor. Nós nos entregamos ao Senhor. Aviva esta igreja, Senhor. Nos mobiliza a estarmos juntos como igreja do Senhor, em unidade, a cultivar essa comunhão dos santos aqui, Senhor, no templo, nas casas, que tenhamos esse amor, esse privilégio de falar do Senhor, de ouvir do Senhor, Pai. Deus, queima novamente nos nossos corações e nos faz brilhar para a Tua glória. É o que nós queremos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana de paz e de desafios, porque nós vamos superá-los. Amém? Porque Deus está conosco. Aleluia.